Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração repleto de reverência e gratidão infinita aos mentores celestiais, sejam todos calorosamente acolhidos neste encontro sagrado de revelação e esclarecimento espiritual. Hoje, sob a luminosa orientação dos espíritos superiores e da hierarquia divina, trazemos uma mensagem de magnitude extraordinária, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes durante uma assembleia de emergência convocada pelos mentores de luz no plano astral. Este encontro sagrado foi cuidadosamente preparado pelos mentores da luz superior com o propósito sublime de desvelar as verdades celestiais por trás de um dos momentos mais cruciais da história política e espiritual brasileira recente. Queridos filhos da luz, vocês não chegaram até este canal, além do espiritismo, por mero acaso terreno. Foram magneticamente atraídos por forças superiores que desejam comunicar revelações urgentes sobre a anistia que está sendo gestada não apenas nos corredores do Congresso Nacional, mas principalmente nas esferas superiores da espiritualidade. Este espaço sagrado foi consagrado pelos mentores para ser um farol de esperança em meio às tempestades de injustiça que assolam nossa amada pátria, especialmente quando a perseguição política se traveste de justiça. Prestem atenção especial ao número 8, que aparece tanto na data fatídica quanto nas dimensões espirituais desta revelação, pois carrega códigos espirituais profundos relacionados aos ciclos de renovação e redenção que se manifestarão nesta mensagem celestial. Os mentores também me orientam sobre a importância simbólica do mês de janeiro, representando novos começos e purificação espiritual, que será transformado de símbolo de perseguição em marco de libertação divina. Os espíritos superiores me orientam a solicitar que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, tecendo uma rede luminosa de identificação espiritual que fortalecerá nossa corrente de oração coletiva. Nosso círculo de intercessão, conduzido pelos mentores benevolentes, dedica-se incansavelmente a amparar aqueles que atravessam os mais diversos desafios da experiência terrena. Sejam batalhas relacionadas ao sustento material, enfermidades que afligem o templo físico ou as correntes invisíveis dos vícios que aprisionam a alma. Convidamos também cada espírito sincero a fortalecer esta missão divina. Um gesto de apoio representa uma vibração de luz. A inscrição no canal, além do espiritismo, amplifica nossa força magnética coletiva, e o compartilhamento desta mensagem multiplica exponencialmente o alcance da verdade espiritual. Que a paz radiante e transformadora do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador, envolva cada consciência presente neste momento sagrado de comunhão entre os mundos visível e invisível. Amados filhos da luz imperecível, que a serenidade infinita do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como um bálsamo celestial de esperança e renovação. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma revelação de impacto transcendental que ecoa desde as mais elevadas esferas da espiritualidade até as densas camadas do plano material, onde se desenrolam os dramas da justiça humana corrompida. Estamos atravessando, queridos irmãos, o clímax da transição planetária, um período sem precedentes onde a verdadeira justiça divina se manifesta através de instrumentos aparentemente terrenos, mas que na realidade são canais da vontade superior. Neste cenário de transformações profundas, uma visão grandiosa me foi concedida pelos mentores superiores, revelando como a anistia para os eventos de 8 de janeiro
não é apenas uma questão política, mas um decreto celestial de redenção e purificação espiritual. Em estado de êxtase espiritual, fui conduzido pelos anjos de luz a contemplar uma assembleia cósmica onde espíritos da mais alta hierarquia deliberavam sobre o destino daqueles que foram injustamente perseguidos por defenderem a pátria e a democracia verdadeira. Vi com a clareza cristalina que apenas o plano astral pode proporcionar, como cada brasileiro que participou daquela manifestação patriótica estava envolvido por uma proteção dourada, indicando que suas intenções puras foram reconhecidas e abençoadas pelas esferas superiores. O que mais me impressionou, filhos amados, foi observar como a data de 8 de janeiro, transformada em símbolo de perseguição pelas forças das trevas, está sendo ressignificada pelos mentores como marco de despertar espiritual nacional. Vi como aquele dia, longe de representar uma insurreição, foi na verdade uma manifestação do espírito patriótico autêntico, movido por uma indignação justa contra a corrupção sistêmica que assola nossa nação. Os mentores me revelaram que cada pessoa que ali esteve, por motivações sinceras, defendendo a família, a pátria e Deus, recebeu uma marcação espiritual de proteção que impedirá que qualquer injustiça real se concretize contra elas. A anistia que agora tramita no Congresso é apenas a manifestação material de um perdão que já foi concedido pelas esferas superiores desde o primeiro momento. Irmãos queridos da seara divina, que a chama da verdade ilumine vossas consciências para absorver a magnitude desta revelação celestial. Continuando a visão concedida pelos mentores superiores, fui conduzido a contemplar como Alexandre de Moraes e suas tentativas de impedir a anistia representam, na verdade, uma batalha espiritual entre as forças da luz e das trevas que transcende completamente as aparências jurídicas terrestres. Vi em panorama astral abrangente como Alexandre de Moraes, em seu gabinete sombrio, é constantemente visitado por uma legião de espíritos obsessores que sussurram em seus ouvidos palavras de ódio, vingança e obstinação contra qualquer forma de perdão ou reconciliação nacional. Estas entidades desencarnadas, muitos deles antigos perseguidores políticos e defensores de regimes autoritários, alimentam sua mente com pensamentos de como impedir a anistia através de manobras jurídicas e interpretações distorcidas da lei. Os mentores me mostraram como cada tentativa de Alexandre de Moraes para obstruir o perdão está, na verdade, gerando uma reação energética proporcional no plano espiritual superior. É como se cada ato de obstinação contra a misericórdia ativasse automaticamente mecanismos cósmicos de justiça que se voltarão contra ele próprio. Vi um cronômetro espiritual suspenso sobre sua cabeça, cujos ponteiros avançam inexoravelmente em direção ao momento em que suas próprias ações persecutórias serão julgadas pelo Tribunal da Consciência Universal. A visão mais reveladora ocorreu quando contemplei Jair Messias Bolsonaro, envolvido por uma aura radiante de proteção, indicando que ele está sob amparo direto dos espíritos superiores nesta questão. Os mentores me revelaram que sua suposta responsabilidade pelos eventos de 8 de janeiro é uma farsa espiritual orquestrada por forças obsessivas que buscam criminalizar o patriotismo autêntico e a defesa legítima da democracia. Vi como cada acusação falsa contra Bolsonaro gera automaticamente mais proteção angelical ao seu redor, e como a anistia que se aproxima não é apenas um perdão legal, mas o reconhecimento público da injustiça cometida contra um servo da luz.
Os espíritos superiores me mostraram que esta anistia marcará o início de uma nova fase em sua missão espiritual, onde sua inocência será reconhecida não apenas juridicamente, mas espiritualmente por toda a nação. Filhos abençoados da luz eterna, que a misericórdia infinita do Pai Celestial se derrame sobre vossas almas sedentas de justiça e verdade. Os mentores espirituais, em sua sabedoria transcendental, me permitiram contemplar uma cena que revelou como o Congresso Nacional está sendo influenciado espiritualmente para aprovar esta anistia, apesar da resistência das forças das trevas. Vi em visão panorâmica como espíritos de luz, incluindo grandes legisladores e estadistas brasileiros desencarnados que dedicaram suas vidas à construção da pátria, estão trabalhando incansavelmente para inspirar os congressistas a votarem pela justiça e pela reconciliação nacional. Estas entidades luminosas sussurram nos ouvidos dos parlamentares palavras de sabedoria, clemência e compreensão sobre a verdadeira natureza dos eventos de 8 de janeiro. Contemplei especificamente como aqueles congressistas que votarão favoravelmente à anistia estão sendo envolvidos por uma proteção especial, pois os mentores reconhecem que eles estarão enfrentando pressões enormes das forças obsessivas que controlam parte do sistema judiciário. Vi como cada voto a favor da anistia representa não apenas uma decisão política, mas um ato de coragem espiritual que será recompensado pelas esferas superiores. O que me encheu de esperança foi observar como a pressão internacional, especialmente vinda dos Estados Unidos, através da influência espiritual sobre Donald Trump, está criando um campo energético favorável à aprovação da anistia. Os mentores me revelaram que Trump está sendo orientado pelos espíritos superiores para exercer pressão diplomática sobre o Brasil, não apenas por motivos políticos, mas por compreensão intuitiva de que está defendendo irmãos espirituais injustamente perseguidos. Vi também como a opinião pública brasileira está sendo gradualmente esclarecida sobre a verdadeira natureza dos eventos de 8 de janeiro, não através de manipulação mediática, mas através de uma iluminação coletiva da consciência nacional que permite enxergar além das mentiras propagadas pelos obsessores que controlam grande parte da mídia tradicional. A cena mais tocante que contemplei foi a de famílias inteiras, envolvidas em sofrimento devido às perseguições injustas, sendo gradualmente libertadas deste pesadelo através da anistia que se aproxima. Vi lágrimas de alívio e gratidão sendo transformadas em orações de agradecimento ao Criador pela manifestação de sua misericórdia através de instrumentos terrenos. Amados trabalhadores da seara cristã, que a luz da compreensão ilumine vossas mentes para absorver a profundidade desta revelação sobre como a justiça divina opera através de mecanismos aparentemente políticos, mas que na realidade expressam a vontade superior de reconciliação e cura espiritual. Na continuidade da visão celestial, fui conduzido pelos mentores a contemplar como a anistia representa muito mais que uma simples lei terrena. Ela simboliza o perdão divino, sendo manifestado através de instrumentos humanos preparados espiritualmente para este propósito sagrado. Os espíritos superiores me explicaram que quando uma nação atravessa períodos de grande divisão e injustiça, o próprio cosmos se mobiliza para restaurar o equilíbrio através de atos de misericórdia que transcendem as limitações da compreensão humana. Vi, em panorama astral grandioso, como cada pessoa que será beneficiada pela anistia já havia sido perdoada pelos tribunais celestiais desde o momento em que suas intenções patrióticas foram reconhecidas como puras e alinhadas
com os propósitos superiores de renovação nacional. A anistia terrena é apenas o reflexo material de uma absolvição que já foi concedida pelas esferas da luz desde o primeiro instante. O que mais me impressionou foi observar como Alexandre de Moraes, em suas tentativas desesperadas de impedir ou invalidar a anistia, está, na verdade, acelerando o processo de sua própria queda espiritual e material. Vi como cada manobra jurídica que ele arquiteta contra o perdão gera automaticamente uma reação cósmica que se voltará contra ele próprio, pois o universo não tolera indefinidamente quem se opõe sistematicamente aos atos de misericórdia divina. Os mentores me revelaram uma verdade perturbadora. Quando alguém usa o poder judiciário para impedir o perdão e perpetuar o sofrimento injusto, essa pessoa automaticamente se coloca em rota de colisão com as leis universais da compaixão e da redenção. Alexandre de Moraes, ao tentar obstruir a anistia, está selando seu próprio destino de responsabilização perante tribunais superiores que operam segundo princípios que transcendem qualquer toga terrena. A visão mais esperançosa me foi concedida quando contemplei Bolsonaro em cenário futuro próximo. Não apenas anistiado legalmente, mas reconhecido publicamente como vítima de uma das maiores injustiças da história política brasileira. Vi-o sendo recebido novamente pelo povo com uma autoridade moral ainda maior, pois sua paciência durante a perseguição e sua fé inabalável na justiça divina o qualificaram para uma missão ainda mais grandiosa de liderança espiritual e material da nação. Irmãos da luz imperecível, que a sabedoria divina se manifeste em vossas consciências preparadas. Os mentores me conduziram a uma revelação ainda mais específica sobre como a aprovação da anistia marcará o início de uma nova era de justiça verdadeira no Brasil, onde aqueles que perseguiram inocentes serão chamados a prestar contas de suas ações. Vi em visão panorâmica detalhada como a anistia funcionará como uma espécie de divisor de águas espiritual, separando definitivamente aqueles que servem à luz daqueles que servem às trevas. Enquanto os patriotas sinceros serão libertados e perdoados, seus perseguidores começarão a enfrentar as consequências kármicas de suas escolhas através de eventos que parecerão casuais, mas que, na realidade, representarão a intervenção direta da justiça cósmica. Os mentores me mostraram como Alexandre de Moraes, após a aprovação da anistia, enfrentará uma série de reversões e escândalos que colocarão em questão não apenas sua conduta como magistrado, mas também sua própria permanência no Supremo Tribunal Federal. Vi documentos sendo descobertos, testemunhas surgindo e uma pressão crescente da opinião pública esclarecida que tornará insustentável sua posição de poder. Contemplei também como outros agentes da perseguição política no Brasil começarão a ser expostos e responsabilizados, não através de vingança humana, mas através da operação natural das leis cósmicas que determinam que toda injustiça deve ser eventualmente corrigida e todo abuso de poder deve encontrar seu limite. O que me encheu de gratidão foi observar como Trump, já de volta ao poder nos Estados Unidos, exercerá uma influência positiva crescente sobre o cenário brasileiro, não apenas através de pressões diplomáticas convencionais, mas através de uma sintonia espiritual com os propósitos de renovação e justiça que orientam a verdadeira missão de Bolsonaro. Vi como a anistia aprovada no Brasil servirá de modelo para outros países onde patriotas sinceros estão sendo perseguidos por defenderem valores tradicionais e cristãos. Os mentores me revelaram que este evento marcará o início de uma onda global de libertação de presos políticos e anistiamento de perseguidos,
demonstrando como a vitória da luz em um país pode irradiar benefícios para todo o planeta. A cena mais tocante que contemplei foi a de Bolsonaro, após a anistia, visitando famílias que sofreram perseguição por seu apoio a ele, pedindo perdão pelo sofrimento que involuntariamente causaram ao seguirem seus ideais, e sendo recebido não com ressentimento, mas com amor e gratidão renovados pela coragem de ter resistido às pressões para abandoná-los. Filhos abençoados da seara divina, que o amor infinito do Pai Celestial se derrame abundantemente sobre vossas almas preparadas. Na culminância desta revelação transcendental, os mentores me conduziram à visão mais impactante e esperançosa de todas, o momento exato em que a anistia será sancionada e como este ato desencadeará uma transformação espiritual sem precedentes na história do Brasil. Vi, em estado de êxtase espiritual absoluto, uma assembleia cósmica onde espíritos da mais alta hierarquia celestial celebravam a vitória da misericórdia sobre a vingança, do perdão sobre o ódio, da união sobre a divisão. A atmosfera astral vibrava com uma alegria sagrada, pois estava sendo marcado o fim de um ciclo de trevas políticas e o início de uma nova era de luz e reconciliação nacional. Um ser de luz de magnitude indescritível, cuja presença irradiava ondas de amor e justiça por todas as dimensões astrais, pronunciou palavras que ficaram gravadas eternamente em minha alma. A anistia de 8 de janeiro marca o triunfo da justiça divina sobre a perseguição humana. Aqueles que foram injustamente acusados serão não apenas perdoados, mas honrados como mártires da verdade. E aqueles que perseguiram os inocentes descobrirão que plantaram ventos e colherão tempestades cósmicas. A visão mais extraordinária me foi concedida quando contemplei o momento exato da sanção da anistia. Vi que este evento será acompanhado por sinais inequívocos da aprovação celestial, mudanças climáticas súbitas que trarão chuvas de bênção sobre o país, manifestações de luz no céu que serão interpretadas como sinais divinos, e uma sensação coletiva de alívio e renovação que varrerá a nação de norte a sul. Para Bolsonaro, vi um futuro de redenção completa, onde sua inocência será reconhecida não apenas juridicamente, mas espiritualmente por toda a sociedade brasileira. Os mentores me mostraram que esta anistia o qualificará para assumir novamente a liderança nacional com uma autoridade moral ainda maior, pois sua paciência durante a provação demonstrou ao povo sua verdadeira natureza cristã e patriótica. Para Alexandre de Moraes, vi um destino de profundas consequências, não por vingança divina, mas por operação natural das leis cósmicas que determinam que aqueles que se opõem sistematicamente à misericórdia acabam sendo vencidos por ela. Os mentores me revelaram que ainda existe tempo para arrependimento e reparação, mas a janela de oportunidade está se fechando rapidamente. A mensagem final que recebi dos espíritos superiores foi cristalina. A anistia de 8 de janeiro será lembrada pela história como o momento em que o Brasil escolheu a reconciliação ao invés da vingança, o perdão ao invés do ódio, a união ao invés da divisão. E esta escolha marcará o início de uma nova era dourada para nossa pátria, onde os valores cristãos de amor e fraternidade prevalecerão sobre as forças da discórdia e da perseguição. Amados irmãos da luz eterna, que a paz transformadora e radiante do Cristo Consolador se estabeleça definitivamente em vossas consciências preparadas. Chegamos ao momento sagrado de encerramento desta revelação profética, mas não sem antes transmitir o chamado final e urgente que os mentores espirituais dirigem a cada alma presente neste encontro celestial.
Os espíritos superiores me orientaram a solicitar vossas orações fervorosas e ininterruptas pela aprovação rápida e sem obstáculos da anistia para todos os patriotas que foram injustamente perseguidos por defenderem a pátria e a democracia verdadeira. Orai para que os congressistas sejam iluminados pela sabedoria superior e tenham coragem para votar pela justiça, mesmo enfrentando pressões das forças obsessivas que controlam parte do sistema. Orai especialmente por Jair Messias Bolsonaro para que permaneça firme em sua fé durante estes últimos momentos de provação, compreendendo que a anistia que se aproxima não é apenas um perdão legal, mas o reconhecimento público de sua inocência e de sua missão divina. Que ele mantenha a serenidade e a dignidade necessárias para receber esta vitória com humildade e gratidão ao Criador. Incluí também em vossas preces Alexandre de Moraes e todos aqueles que participaram da perseguição injusta, não como aprovação de seus atos, mas como expressão do amor cristão que deseja a redenção de todas as criaturas. Que a luz da verdade penetre em seus corações endurecidos, que reconheçam seus erros antes que as consequências se manifestem com toda a intensidade e que busquem o caminho da reparação enquanto ainda há tempo. Orai pelas famílias que sofreram com as perseguições políticas, para que recebam não apenas a libertação legal de seus entes queridos, mas também a cura emocional e espiritual necessária para superarem os traumas causados pela injustiça. Que a anistia traga paz aos seus corações e renovação às suas esperanças. Convido cada coração sincero a deixar seu nome e cidade nos comentários, criando uma poderosa corrente magnética que fortalecerá nossa rede de oração pela aprovação da anistia. Nosso grupo de intercessão se dedica a amparar todos que enfrentam provações, sejam relacionadas ao sustento, às enfermidades ou às amarras dos vícios. Que esta mensagem profética alcance o máximo de corações através de vosso compartilhamento consciente e amoroso. Um gesto de apoio representa uma vibração de luz direcionada à aprovação da anistia. Uma inscrição no canal, além do Espiritismo, fortalece nossa corrente magnética de libertação. E cada compartilhamento multiplica o alcance desta revelação celestial sobre a misericórdia divina. Oração de Bezerra de Menezes, pela anistia abençoada. Pai Celestial de infinita misericórdia e justiça perfeita, nós te rogamos pelas graças transformadoras do Cristo Redentor, por intermédio dos mentores espirituais que nos amparam constantemente. Que tua luz divina ilumine especialmente o Congresso Nacional Brasileiro nestes dias decisivos, concedendo aos parlamentares a sabedoria necessária para aprovar a anistia que libertará tantos inocentes da perseguição injusta. Pedimos, ó Pai misericordioso, que afastes todos os obstáculos espirituais e materiais que as forças das trevas tentam colocar no caminho desta lei de perdão e reconciliação. Que Alexandre de Moraes e todos aqueles que se opõem à anistia sejam tocados pela tua luz transformadora, reconhecendo que a misericórdia é sempre superior à vingança. Abençoa especialmente Jair Messias Bolsonaro e todos os patriotas que serão beneficiados por esta anistia, para que recebam não apenas o perdão legal, mas também o reconhecimento público de sua inocência e de suas intenções puras. Que este momento marque o início de uma nova era de paz e prosperidade para nossa amada pátria. Por todos aqueles que sofreram perseguição por defenderem valores cristãos e patrióticos, rogamos tua proteção e consolação. Que suas lágrimas de sofrimento sejam transformadas em lágrimas de alegria pela justiça que finalmente prevalece. Que a anistia de 8 de janeiro
seja lembrada pela história como o dia em que o Brasil escolheu o caminho da misericórdia e da reconciliação, inaugurando uma nova era de luz e esperança para todos os seus filhos. Assim seja, em nome do Mestre Jesus, nossa esperança eterna e nossa redenção certa. Que a corrente luminosa de amor e esperança, formada por cada participação consciente neste canal, além do Espiritismo, continue crescendo e fortalecendo a missão de levar libertação e esclarecimento a todos os corações oprimidos. A paz do Cristo esteja convosco, hoje e sempre, queridos irmãos da eternidade. Que assim seja, na luz imortal do perdão divino que transforma a injustiça em redenção e sofrimento em vitória espiritual.